Olá, tudo bom contigo? Começa agora mais uma edição do programa Sertão Inovador. Radamés Dantas aqui falando com vocês. Estamos aqui para conversar, para aprender, para dialogar, fazer um bate-papo, para estudar, para ensinar, para nos conectarmos. O programa Sertão Inovador tem o objetivo de trazer conhecimento e conexão para que a gente possa hoje ser uma versão melhor do que ontem. Hoje, você já parou um pouquinho para pensar, você está melhor do que ontem? O tema Ser Tão Inovador tem uma ênfase muito forte na pessoa do inovador. Antes de ser uma disciplina, uma matéria, uma notícia, um assunto, ser tão inovador tem muito a ver com a pessoa. Quer dizer, está em nós, ou deveria estar em nós, a capacidade de estar sempre buscando melhorar. Seja você um empresário de uma grande empresa, seja você um empresário de uma pequena empresa, com fins ou sem fins lucrativos. Talvez você seja dono de um escritório, um consultório, um profissional que está iniciando, recém-formado ou ainda na graduação, ou mesmo sem graduação, durante ainda seu estudo, você já está desenvolvendo alguma coisa, você já está produzindo, trazendo melhoria. Ser criativo é fundamental no século XXI, mas apenas a criatividade, sem trazer uma nota fiscal do lado, nós não temos inovação. Temos apenas ideias interessantes. A inovação é a criatividade com nota fiscal. Nós temos o objetivo de te ajudar a desenvolver as suas ideias para transformá-las em produtos ou serviços que impacte a vida das pessoas, que mexa com os objetivos, sejam seus, seja dos seus parceiros, seja dos seus amigos, seja dos seus clientes, seja qual for. É possível todos nós melhorarmos o que nós fazemos. Você concorda comigo? Olha, concorda ou sem corda, no século XXI, só avança, só melhora, só tem bons resultados quem está aberto às mudanças, aberto àquilo que é o novo. No século XXI, como diz o ditado, meu amigo, é o século da mudança. Então, ou muda, ou dança. Hoje, vamos trazer mais alguns convidados, vamos aprender, vamos nos conectar. Para começar o nosso programa, eu quero, obviamente, agradecer os nossos parceiros. Nós não temos um projeto relevante na vida sozinho, a gente precisa de parceiros. E esses parceiros, que aqui nós queremos fazer questão de citar, primeiramente a Iagran, a incubadora de empresas, tanto tecnológica quanto do agronegócio, da Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA. A Iagran é uma incubadora que ajuda você a desenvolver seus projetos. Você tem uma ideia, você tem, ou seu filho, você tem um amigo aí que tem algumas ideias interessantes, mas ele tem dificuldade de colocar aquilo em prática. Isso é normal, é super normal. Ter ideias é uma atividade cognitiva bastante produtiva, dá para a gente fazer isso. Mas transformar isso em um negócio já é bem diferente. Daí a necessidade de ajuda. E nós precisamos de ajuda. Você que está começando, você pode ter ajuda da incubadora da Iagran. Também queremos aqui registrar o apoio da Cardan Peças, uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas, com foco em componentes de sistemas de transmissão, como o próprio Cardan, cruzetas, mancais, eixo e muito mais. Também queremos fazer o registro do nosso grande apoiador, a Consult Gestão de Resultados, uma empresa especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial. Tem mais de 9 anos de atuação no mercado, entregando aos clientes uma plataforma completa de gestão empresarial, centralizando em um só local todas as funcionalidades que um negócio precisa para crescer e se consolidar. Também agradecemos a Mobile Imóveis, que é uma empresa especializada na venda, na locação, na avaliação e principalmente na administração de imóveis. Conta com um setor exclusivo para manutenções e uma equipe jurídica pronta para atender com agilidade e segurança.
Experiência que faz a diferença há mais de 40 anos no mercado. Programa Sertão Inovador tem a sua transmissão, você deve acompanhar pelos canais tanto do YouTube, da nossa TV, como também você pode acompanhar pela TCM, canal 16.6 digital, 15 da família HD, 12 no box, canal 94 na Telecab e o canal 176 na BrisaNet. Eu quero começar o nosso programa hoje falando de uma literatura. Essa literatura chama-se Business Model Generation. Apesar do título estar em inglês, mas o livro inteiro está em português. Este trabalho fantástico, produzido pelo Alexander Osterwalder, inclusive isso aqui é fruto da tese de doutorado dele, criou um novo paradigma para você que quer desenvolver um negócio. E está bem no início, está bem ali na fase ainda de estruturação do seu negócio. Há pouco tempo atrás, e eu presenciei isso várias vezes, pelo Sebrae, quando atuava como consultor do Sebrae, a gente sempre ajudava os empresários a fazer um documento que ainda hoje algumas pessoas usam, chamado plano de negócio. Um documento grande, às vezes mais de 100 páginas, procurando de maneira inteligente escrever aquilo que você tinha como uma projeção. Então, todas as projeções estavam ali, os cenários criados, as perspectivas, os cálculos, a matemática do negócio. Essa é uma maneira científica de tornar aquilo que é uma ideia, algo abstrato, em algo um pouco mais concreto, algo mais aplicável, verificável, mais científico. O grande trabalho de Osterwalder foi justamente simplificar esse processo em apenas 9 áreas que incrivelmente cabe em uma página. Em uma página, literalmente. Eu vou até mostrar aqui para vocês um pequeno exemplo disso. Vocês podem acompanhar, claro, aqui não dá para ver em detalhes, mas eu deixo aqui o título do livro, o Business Model Generation, o BMG. Ele procura trabalhar essas áreas principais de uma empresa em apenas uma folha. Interessante que é isso, é uma folhinha que você coloca no mural e vai colocando post-its ali para que o modelo de negócio, que é algo mais engessado, algo mais pesado, algo mais... para você apresentar, às vezes, a gerentes de bancos, para você, de repente, entregar para uma equipe que vai avaliar o teu projeto, ele se transforma muito mais do que um plano de negócio. O objetivo, ultimamente, é trabalhar mais modelos de negócio. Como a quantidade de modelos de negócio é muito grande, e cada dia surgiram novos modelos, novas abordagens, novas ferramentas, novos meios de a gente avaliar os resultados, o potencial de uma empresa, o potencial de um projeto, o potencial de um produto, o potencial de um serviço. Uma vez que o modelo Canvas, que ficou mais conhecido por esse título, o modelo Canvas, não Canva aquele aplicativo de internet, não é aquilo ali não. A gente está falando da ferramenta Canvas que a gente usa para, em uma única tabela, distribuir os itens principais, mais relevantes que um negócio tem. Com os negócios digitais, ele ficou ainda mais conhecido, mais famoso. E hoje, de países a países, do Vale do Silício a Xangai, ou ao Salt Valley aqui na região de Mossoró, que a cada dia esse ecossistema está se construindo, se estruturando. Você já deve ter observado, nós temos trazido aqui para o nosso programa algumas pessoas que estão envolvidas nessa estruturação desse ecossistema de inovação, de ciência e tecnologia aqui da região do semiárido, da região de Mossoró especificamente, para que isso se desenvolva. Então, desde Vale do Silício até a região de Singapura, na África, no Quênia. O Quênia tem uma área de um Silicon Valley específico fantástico. E olha, nós estamos falando de um país. A Etiópia também tem. Inclusive o da Etiópia é maior do que o do Quênia. Para estimular o empreendedorismo, esse empreendedorismo mais focado em startups, de alto impacto.
todos esses modelos que estão chegando, todos esses modelos estão sendo abordados, estão sendo testados, estão sendo verificados, eles têm como referência o modelo que o Alexander Osterwalder desenvolveu. O Business Model Generation. É esta modalidade de olhar para um negócio de maneira dinâmica, rápida, flexível e disponível para alterações. Não mais aquele plano, porque o plano dá uma ideia de algo fixo, não se muda tão fácil um plano. Mas um modelo, tem outros modelos. Tem o Círculo Dourado, do Simon Sinek, também muito conhecido e muito utilizado, principalmente nas grandes Big Techs. É um pouco redundante chamar algo que é grande Big Tech, mas as Big Techs usam esse modelo, principalmente como Apple, dentre outras. Mas aqui eu queria trazer esta sugestão de leitura para você. Seja você um estudante universitário, você que está começando a empreender, você quer desenvolver um negócio de maneira um pouco mais científica, e eu queria tocar nesse ponto com vocês. Desenvolver um negócio no século XXI não pode ser mais tratado como quem empreendia lá no século XX. Aquela pessoa com ali apenas um carrinho de mão, começando, aí depois aquele transformou-se numa banquinha, depois uma bodeguinha, depois transformou-se num mercadinho, e hoje ele tem uma rede gigante de supermercados no país inteiro. Esta modalidade, no século atual, ela é um pouquinho diferente e requer que você estude um pouco mais, que você se aprimore um pouco mais. Vivemos na era dos grandes players, então não podemos, e aqui eu queria fazer essa ênfase. Você, apesar de ter uma pequena empresa, ou até mesmo uma microempresa, ou talvez você tenha agora, você está começando, você tem nem uma micro, você tem uma nanoempresa. É um projeto bem simples. Que pequeno, nano e micro seja a empresa. Você jamais deve ser micro, pequeno. Pequena é a empresa, você tem que ser grande. Micro tem que ser a empresa, você tem que ser grande. Ela é pequena, é micro, porque ela está num estágio inicial, ela está num estágio de aprendizado, de validação. Você tá começando sua jornada agora. Mas você não pode ser pequeno. Por isso, a gente traz esse tipo de sugestão de leitura para que você possa aprender os caminhos mais sofisticados, mais cientificamente comprovados, para que você possa ter êxito, ou no mínimo, porque o êxito ele é resultado de uma série de fatores que não são tão controláveis. Empreender não é uma atividade controlável. Empreender não é uma atividade que você tenha certeza que você começou e vai dar certo. Não tem essa certeza. Mas existe redução de riscos. Você pode reduzir os riscos se você tiver mais conhecimento. Você concorda comigo que você não está onde você gostaria de estar, você não está ainda onde você deseja estar, provavelmente por um fator, e talvez ele seja o principal. Eu gostaria de estar em patamar XPTO. Por que eu não estou lá? Os empresários fazem essa pergunta, um profissional liberal, um bom profissional deve fazer essa pergunta. Eu quero ir para o patamar X, por que eu ainda não estou lá? Você não está lá porque você não sabe. Se você soubesse, você já estava lá. Então, o que é que você e eu precisamos para chegar no nível, no objetivo, no alvo que tanto desejamos? Nós precisamos de conhecimento. Seja ele conhecimento explícito, por exemplo, esse daqui, conhecimento que está público, que está num podcast, está numa live, está num vídeo, está em livros, está em planilhas, está numa palestra. Esse conhecimento hoje ele é abundante, ele é rico demais, o conhecimento público, o conhecimento explícito, daquele conhecimento que é adquirido ao longo do tempo e hoje está sendo cada dia mais compartilhado. Você não está numa época em que para estudar, para aprender algo, tem que correr para uma biblioteca. As bibliotecas já vieram para os nossos celulares. Os grandes professores já estão à distância de um clique. Você talvez ainda não o conheça, você ainda não os conectou, você ainda não assistiu, não viu, não ouviu. Esse é o conhecimento público e explícito. Há um outro conhecimento, entretanto, que é o conhecimento que faz de fato um negócio crescer, uma profissão progredir, chama-se conhecimento tácito. Aquela famosa expertise que alguém tem. O conhecimento tácito
não vem de apenas ouvir boas palestras, assistir boas aulas. Não, esse conhecimento tácito vem da prática, do exercício, de colocar aquilo em xeque, de pôr à prova, de esquentar a mão, de ir para a rua, skin the game, como os americanos gostam de dizer. Ir para o fight mesmo, ir para a luta. Mas não ir às cegas, mas ir como um pesquisador, ir para a luta como alguém com a mente totalmente aberta, com mentalidade totalmente aberta para aprender e aprender rápido, através de experimentos baseados em conhecimento. Não é no método da tentativa apenas, mas todas as tentativas são baseadas em fundamentos, em hipóteses. É isso que a gente está querendo falar, em você, a cada dia, desenvolver a sua gestão, o seu empreendedorismo, seja ele empresarial, seja ele profissional, intraempreendedor, com fins ou sem fins lucrativos, mas a cada dia, por conta do excesso de conhecimento público e explícito, é necessário termos mais e mais conhecimento tácito. Para isso, eu tenho que ter coragem para errar, coragem de testar, de cometer erros, mas erros inteligentes, erros rápidos, para fazer rapidamente a correção e já alinhar a rota, alinhar o rumo. Faz sentido isso? Nós do programa Sertão Inovador estamos aqui para fomentar isso, para estimular isso. Seja ele para você que está começando agora com uma pequena ideia de um negócio, seja você que já tem uma grande empresa, ou seja você gestor de um município que precisa e necessita. A população cada dia mais exige que as instituições públicas sejam inovadoras e não dinossauros que quando você pensa em procurar uma repartição pública, você já pensa, perdi o dia. Estresse, você já vai logo estressado. Mas não, cada dia instituições que melhoram, que estão avançando, sendo mais rápido, trazendo resultados melhores, com baixo custo, mais eficiente. Todos nós pedimos isso. Há poucos anos atrás, a gente tinha em outdoor, vocês lembram? Grandes outdoors com o nome assim, nós temos ISO 9001. Todo mundo que adquiria uma certificação colocava. Você já percebeu que hoje ninguém mais tem outdoor com ISO 9001? Por que não tem mais ninguém divulgando isso? Porque está implícito, é obrigatório todo mundo ter qualidade. Não tem mais diferencial porque eu tenho isso. A qualidade sempre será um diferencial. Só que o certificado, aquele título, já não tem mais tanto relevância, porque as pessoas querem ver na prática. Vocês vão perceber pouco a pouco que essa mesma realidade vai acontecer com certificados. Você que está formado, tem graduação, tem mestrado, doutorado, tem lá o seu outdoor, né? Mas se na prática você não souber o conhecimento prático, isso não vai conseguir abrir portas nem para emprego, nem para empreender. Portanto, vamos aprender. Você tem a possibilidade de estar se conectando aqui com várias pessoas no nosso podcast para você aprender. Mas mais do que aprender, colocar na sua cabeça com a ajuda do algoritmo aí, que deve estar te ajudando nas redes sociais, escolhendo para você, você tem que ser o protagonista e não deixar que o algoritmo te ensine, mas você ter uma decisão protagonista, inovadora, de colocar em prática imediatamente aquilo que você aprende. Faz sentido isso? Se faz sentido, vem comigo, vamos aprender. Está começando mais uma edição do nosso Sertão Inovador. Mas agora nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas.
de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Empreender é um ato de transformação, de mudança, de melhoria. Melhora a vida de quem empreende, melhora a vida de quem trabalha com o empreendedor, melhora a vida dos clientes que estão adquirindo aqueles produtos, principalmente, obviamente, no nosso tema, empreendimentos que trazem mudança, melhoria, que trazem inovação. Nós temos hoje um entrevistado aqui do nosso programa, hoje, Joab Williams, proprietário aí da Casa do Piano, a quem eu quero agradecer, meu nome, Obrigado pelo convite. pela sua vinda. Foi a nossa indicação aqui de Diego, parceiro de bancária. A gente vai bater um papo aqui com o Joab. E já vou logo dizendo o seguinte, Joab, conta um pouquinho uma sua história. Porque Sim. empreendedor gosta de aprender com as histórias, né? Exato, Eu gosto, exatamente. não sei se você Isso gosta é de conhecer as importante histórias demais. dos outros. Primeiramente, agradecer, certo? Eu me sinto muito honrado em estar aqui hoje com vocês. Diego, para mim, já é uma referência, né? Estou conhecendo você agora, sei que também é uma pessoa muito importante no setor de negócios. E a Casa do Piano, ela surgiu através de um sonho. Né? Até o Diego já me podou já várias vezes sobre, não pode ser muito idealista. E a gente cresceu com essa ideia de transformar culturalmente Mossoró. Né? Esse sonho ele nasceu lá na minha infância, quando eu tinha 6, 7 anos. Eu acordava cedo de manhã, gostava de fazer café para meus pais. Manhã cedo eu gostava de fazer isso. Legal, legal. E Isso é raro, viu? ligava a TV pela manhã, às 5 horas da manhã, e tava lá passando Quem Tem Medo de Música Clássica, com Arthur da Távola, né? Tinha vários programas que passavam com música e tinha aquelas orquestras imensas ali. E o Arthur explicando, né, sobre as orquestras. Eu achava fantástico ter ali mais de 50 músicos no palco, assim, com piano, assim, a coisa mais linda do mundo. Eu criança, eu percebia isso e eu me encantava com isso. Então eu entrei no Conservatório de Música aos 16 anos e tive minha primeira experiência formal com a música lá. Quando eu vim para Mossoró, eu nasci na cidade de Grossos. Então, quando eu vim para Mossoró, eu pensei, lá eu vou poder ver essas orquestras que eu acompanho aqui na TV, né? E eu não vi ainda, né? Nós ainda temos, na verdade, uma orquestra de câmara na UERN, mas não chega a ser aquela grande orquestra, né? Com muitos instrumentistas, diversos instrumentos. E começou esse sonho, mas aqui precisa ter música de concerto, aqui precisa ter música de concerto. E eu, ainda como estudante, com essa ansiedade, precisa ter música de concerto. Entrei na graduação em música aos 18 anos, aqui na UERN. Estava em processo de graduação, segundo período, passei no concurso público para dar aula no Conservatório de Música, de onde eu acabo de sair como aluno. Então, eu estava num ano como aluno, no outro eu estava como professor dando aula aos meus colegas. Interessante. Então, interessante. assim, e foi uma luta muito grande, assim, muitas pessoas nos ajudaram, assim, para poder passar nesse concurso. Eu lembro que eu estudei muito, me dedicava muito. E a disciplina sempre foi algo que foi muito presente na minha vida, assim, desde criança. Né? Eu tive a oportunidade de aprender sobre disciplina. Meu pai é motorista, minha mãe é professora. E eu via eles sempre trabalhando muito, muito dedicados à casa. E eu via isso como um valor muito importante. Então, eu levei isso para a música, a disciplina. Através da música, me levou a lugares como a Sérvia. Após essa formação que eu fiz, fui para a UFRN, fiz formação em piano lá com o Dr. Tarcísio Gomes Filho. E fui para a Sérvia, na Europa, viajei, toquei Chopin para os poloneses. Ei, Então, assim, legal, cara. em resumo, a minha história ela vem da cidade de Grossos para Mossoró, para Natal, vai para a Europa, volta para Mossoró com um sonho de transformar culturalmente a cidade, pelo menos nessa área da música, que é onde eu posso contribuir. Uma das coisas que me motivou bastante em ficar em Mossoró foi, na Sérvia, nós temos uma cidade chamada Bačka Palanka lá, e é uma cidadezinha humilde, do tamanho de Grossos. E eu toquei, foi interessante a minha apresentação lá, eu toquei a balada número 1 de Chopin. É uma peça super difícil. No outro dia, eu tinha uma masterclass com a grande professora do país, né, a Biliana. E os alunos da Escola de Belas Artes vieram todos assistir essa minha masterclass. Crianças de 8, 9, 10 anos,
com partituras do que eu ia tocar, com as partituras do que eu ia tocar. E eles assistindo. Eles assistindo e analisando aqui nas partituras tudo que eu estava tocando, para aprender. Olha o que é cultura. Para aprender. Para aprender. Então eu pensei assim, poxa, qual a diferença dessas crianças para as crianças de Mossoró? Ele não está falando também de Alemanha, ele está falando da Sérvia. Sim, Sérvia, sim, mas sim. o leste europeu é mais forte. Sim. É a parte mais forte culturalmente na área de piano da Europa, certo? Ok. O leste europeu. Então, assim, a Sérvia é muito forte. De todos os pianistas que tocaram, a Biliana foi a mais, vamos dizer, a mais fantástica, assim, de todos, assim. Ela se dedicava 12 horas por dia até chegar no dia do concerto. Ok. Então, é uma pessoa que realmente... E eu tive esse insight, eu pensei, poxa, por que Mossoró? A gente não pode fazer algo assim, numa cidade como Mossoró. Tem todas as condições. Muito bem. Então, quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu já terminei o curso de Natal e louco para trabalhar, para fazer esse trabalho aqui. Inicialmente, a gente começou com um projeto chamado Amigos do Piano. Mossoró não tinha um piano de cauda. Então, esse projeto, ele possibilitou a compra do primeiro piano de cauda, que hoje é da Associação Amigos do Piano. É uma associação que, no momento, não está ativa, a gente pretende reativar ela. E esse piano de cauda possibilitou, foram 2 anos de luta para a gente conseguir. Nós fizemos campanhas onde nós trazíamos artistas de fora, e aí todos os meses tinha concerto aqui no Dizuí Rosado, e a gente conseguia, através de parcerias, através de muita coisa, a gente conseguiu trazer muita gente boa. Inclusive trouxemos o Álvaro Siviero, que é da 4ª geração dos discípulos de Beethoven, só tem 6 no mundo, a gente conseguiu trazer no Amigos do Piano. Foi quando a gente conseguiu, de fato, lotar o teatro e conseguir a compra do nosso piano. Casa do Piano surge através desse projeto, porque as pessoas passaram a querer aula de piano, aula de piano, aula de piano. Eu, no início, não queria dar aula de piano, porque eu queria seguir a carreira mesmo de pianista, mas depois, vendo a necessidade, a demanda, aceitei. O empreendedorismo foi mais forte aí, né? Mas também por uma questão de necessidade, porque eu tinha um grande festival para participar e eu não tinha piano. Não tinha um piano, um piano E aí, acústico. como é que vai ser? Né? Então, o que foi que aconteceu? Eu sempre estudei na UERN. A UERN tem 2 pianos lá. E sempre tem alguma atividade lá. E teve um dia que eu, assim, chutei o balde, liguei para o pessoal da Li Pianos de Recife, uma loja de pianos que tem lá. Eu disse, olha, eu quero o melhor piano da Fritz Dobert de armário. Vocês me tragam esse piano na próxima semana. Não sabia como é que ia pagar, mas eu quero esse piano. E aí a gente... por esse impulso, né, que depois eu me arrependi, eu disse, como é que eu vou pagar esse piano? É um piano caríssimo, né, 30, 40 mil um piano. Então, eles fizeram toda a negociação, a gente conseguiu parcelar o piano, e agora eu tenho que pagar o piano. E aí, une a demanda, a procura de pessoas, Que já tinha a na minha época. necessidade. Sim, sim, sim. Ok. Então, eu pensei, vou dar aula de piano a domicílio. Passei 6 meses dando aula de piano, e aí meus pais... Por uma necessidade também, síndrome do ninho vazio. Eu tinha saído de casa, minhas 2 irmãs já casando, a mais nova casou, saiu de casa também, e eles ficaram sós. Então eles pensaram, Joab, você tá sozinho em Mossoró, nessa luta aí, precisa de alguém para apoiar você. A gente também tá só, a gente vai para Mossoró. Eles alugaram a casa na Bolição 3, na Joaquim Bruno da Mota. Nós nos mudamos para essa casa. Eu tenho uma casa aqui no Costa Silva. Saí da minha casa, que era pequena. Essa casa era maior. E nessa mudança, eu organizei uma recepçãozinha com uma salinha. Fiz uma pequena reforma para atender os meus alunos, para poder ganhar tempo. Porque Sim, de sim. uma casa para outra, eu demorava em torno de meia hora. Então, assim, perdia... A cada 2 aulas, eu perdi 1 hora do dia. Entendi. Então, para Era domicílio, otimizar... né? Tem que a ficar pra- domicílio. Então, eu precisei otimizar. Muito bem. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim para essa casa, morar com os meus pais pela necessidade deles e minha também. E otimizei as aulas e comecei a receber lá os alunos. Hoje, você está com quantos alunos? Como é que está assim? Nós começamos no dia 14 de fevereiro de 2019. Certo. Já fizemos 6 anos de Um pouquinho de antes da nascimento. pandemia, né? Pegou. Eu iniciei com 20 alunos. Minha mãe nem acreditava porque eu fiz um empréstimo para poder organizar o espaço, né, para fazer a reforma. Ela, meu filho, mas você vai dar aula, quem é que vai querer aula de piano? Aula de Já foi uma piano luta hoje em tão dia. grande esse Piano. amigos do piano, você se desgastou tanto para conseguir esse piano. Joab, me diz uma coisa, as aulas, o piano, é piano clássico, é moderno, tem uma especialidade ou é geral? Como é que são as aulas de piano?
é uma coisa inovadora que nós fizemos na Casa Opa, do fala Piano. inovação, gostei. É, certeza. Porque o piano ele sempre foi visto como um instrumento muito tradicional. Uhum. Então, hoje a gente está desenvolvendo um recital, só para vocês terem ideia. Hoje nós estamos organizando um recital em homenagem a Michael Jackson. E a base dos solos são piano. Então não é algo comum, Ok. né, você ter piano no meio popular. Quando você pensa em piano, normalmente você pensa em música clássica, Mozart, Beethoven, né? E pegar essa palavra inovação, Joab e Radamés, e trazer, inclusive, para quem está em casa. O que seria de fato inovação, né? Isso. Seria trazer uma máquina da NASA para dentro de um negócio? Ou seria de fato dar aula para crianças de piano no sertão? Uhum. Né? Cara, o que seria realmente inovação? Inovação é a mudança de posicionamento, é uma mudança de postura, é uma mudança de ideal, é uma mudança de um móvel, é uma coragem, né, mais É um sonho. efetiva, é um sonho que vem se realizando. Então, você que está em casa nos assistindo, inovação nunca vai ser algo de estranheza e de jeito distante da gente. A história de Joab e a Casa do Piano, principalmente trazer o acontecer da ideação, a execução, né, a atração hoje e daqui a pouco, Radamés, tem um potencial gigante de escala, inclusive, tá? Sim. Que foi nosso consultor, o Diego lá. E ele tem um potencial gigante porque é uma inovação. Quando eu falo de criança, né? Eu lembrei quando o Joab colocou o incentivo dele quando criança, né, assistindo Surgiu lá, na cozinha. 6, 7 anos. E lá no outro lado do mundo, né, na Sérvia, o incentivo, apesar de ser totalmente diferente e de estruturalmente diferente, mas olha aí a conexão e incentivo dos pais, né? Muito bom. Para incentivar de fato a inovação acontecer. Inclusive, como você se sente, Joab, hoje, fazendo essa relação das crianças, né, do seu eu criança lá atrás, Exatamente. vendo o incentivo das crianças culturalmente lá na Sérvia e trazendo hoje para sua realidade, você incentivando as crianças no sertão nosso, né? Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, todos nós somos muito diferentes. Então, nós temos a natureza inovadora em cada um de nós. Que se nós pensássemos iguais, a gente, né, estaríamos fadados A inovação mesma... morreria. Morreria. Mas Exato. justamente por sermos diferentes é que a gente carrega com a gente essa capacidade de ser inovador. Então, qualquer pessoa pode ser inovadora. Boa. A questão das crianças, eu me vejo ainda com aquele mesmo sentimento. Eu nunca deixei morrer esse sentimento da minha infância. Eu sempre que posso relembro isso, relembro como era bom assistir, como é bom hoje também ver presencialmente tudo isso acontecendo em Mossoró, né? E na Casa do Piano a gente tem muitas crianças. E a gente vê a oportunidade, através da Casa do Piano, de fazer com que essas crianças elas estejam mais preparadas emocionalmente, mentalmente, para o futuro que está chegando, né? Que vai exigir muito mais dela do que exigiu da gente. Nós temos hoje, nós da nossa geração, a gente tem uma capacidade de resiliência muito grande, porque nós enfrentamos muitas dificuldades. Hoje, com a tecnologia, a gente tem um outro desafio, que a dificuldade não é mais só se alimentar, não é mais só o vestir. A dificuldade agora é mental, porque é tanta informação, tanta coisa. Então, a gente precisa, é uma necessidade da humanidade hoje, a gente saber aonde é que a gente está colocando a cabeça dos nossos filhos. A mente do meu filho está aonde? Está num tablet, num joguinho? A mente do meu filho está aonde? Está lá nas festas, não que tenha algum problema, mas eu vejo isso como uma coisa que a gente precisa pensar, refletir. Quais são os nossos valores? Trabalhar a semana inteira, por exemplo. Eu não quero que meu filho tenha uma vida, eu preparar ele para o futuro, para ele trabalhar a semana inteira, para chegar sexta, sábado, domingo, dedicar esse tempo todo só a farras, né? Achar que isso é vida, né? Na verdade, a gente tem uma proposta de incentivo ao fazer artístico para reflexão e
elevação das pessoas. Muito bom. Né? E aí é onde entra a Casa do Piano, né? E a Casa do Piano tem esse papel, tem essa missão dentro desse processo e começa com as crianças. Eu tenho uma menina chamada Nicole Silveira, eu posso falar o nome dela, já pedi autorização aos pais. É um exemplo pra gente. É um exemplo pra gente. Eu comecei a trabalhar com ela, ela tinha 5 anos de idade. Hoje ela tá uma adolescente. E é bonito de ver a sensibilidade dessa menina. A capacidade de reflexão, de escolha, de dizer, não, isso aqui não, isso aqui sim. Ah, eu vou fazer assim, por isso, por isso, por isso. Esse nível de consciência diante do mundo, isso faz com que o ser humano ele possa fazer melhores escolhas no trabalho, na vida pessoal, né? Um professor meu, o Tarcísio Gomes Filho, foi um grande professor, acho que quase um pai para mim. Ele dizia assim, Joab, nós estamos formando pessoas para que sejam melhores juízes, melhores advogados, melhores políticos, melhores servidores, melhores empreendedores, com sensibilidade. Eu acredito que um ser humano com sensibilidade é um ser humano que é capaz de fazer coisas maravilhosas. Um ser humano sem sensibilidade é uma pessoa embrutecida, que dá trabalho, que vira um problema para qualquer empreendedor. A gente tem esse problema hoje, né, nas empresas. Então, Na assim, sociedade. na sociedade em geral, né? A gente fala assim no nosso meio empresarial porque é onde a gente vive, né? Mas na sociedade em geral é uma coisa que se a gente pensar direitinho, a arte tem um papel fundamental na formação das pessoas, né? Então, eu queria aproveitar e fazer uma provocação inovadora. Sim. Uma provocação inovadora. E essa provocação, ela me vem de uma memória de uma professora lá do conservatório. Quando eu entrei no primeiro ano do curso de administração, eu fiz o primeiro ano de conservatório. Coisa boa. Na minha cabeça tinha a seguinte ideia. Se existe um lugar onde existe administração, é numa orquestra. Como é que aqueles instrumentos, como é que aquelas pessoas estão todas alinhadas, como que aquele maestro conduz. Então, para mim, liderança, trabalho em equipe, tudo você encontraria numa orquestra. Procurei a professora na época, fui me matriculei, ela disse, você tá doido, você vai se inscrever num curso que tem nada a ver com o curso de administração. Se tu tirar uma nota ruim lá, tu atrapalha teu... Né? Eu disse, professora, eu quero. Disse, o que é que tem a ver isso aí com a administração? Aí eu entendi que ela não estava entendendo aquilo que eu estava visualizando. Eu disse, não, se preocupe não, professora. Eu vou fazer que eu quero aprender partitura, porque eu até hoje me admiro, porque a partitura é praticamente o único idioma universal. Exato. Você abre uma partitura aqui, o japonês toca, o sérvio toca, o moçoroense toca, o chinês, a partitura tem uma linguagem, é um idioma que você consegue fazer com que, né, qualquer pessoa... E aquilo ali eu achava muito interessante, só que eu gostava da música pela sonorização, mas não conhecia a parte científica, a parte matemática. Eu queria... Como é que é esse negócio de mínima, semínima, esses gráficozinhos subindo e descendo? Eu tinha uma curiosidade e fui. Durante o curso, professora Nara, de piano, ela me disse uma coisa... Sempre quis estudar com ela, nunca... Sempre quis. Eu fiquei... Aquilo ficou na minha cabeça uma coisa que ela falou uma vez. Ela já estava com, acho que 60 e poucos anos e tocava desde pequenininho também. Então, a vida dela inteira era piano. Tocava piano mesmo. Ela gravou em Paris também, chegou a gravar em Paris. Fantástica a história dela. E ela me disse uma coisa, porque um dos alunos na época do conservatório era uma senhora. E aí onde entra a provocação. Era uma senhora que tinha uns seus 60 e poucos anos, mais ou menos. E tinha aquela turma, né? E tinha essa senhora. E ela tinha um carinho com essa senhora, porque essa senhora estava no zero, aprendendo a tocar piano, mesmo, sabe? Aprendendo aquelas coisas bem iniciais. Quando a gente pensa em música com criança, assim, você está olhando, investindo no médio e longo prazo. Sim. E é muito lindo isso, porque tem uma certa... tem tudo a ver, né? E ela começava a falar mais... aquele ditado que às vezes o nordestino gosta de dizer, papagaio velho não aprende mais. Nara, tenha calma comigo, Nara, porque eu não aprendo... Ela começou a falar uma coisa, olha, pare de falar essas coisas aqui. Eu já tenho quase 70 e eu toco... Eu não deveria estar tocando, porque esses anos, mais de 50 anos, sei lá, 60 e tantos anos tocando, eu já não deveria estar com meus dedos todos, né? Porque é duro, rapaz. Sim. Você pensa que esses teclados você toca, parece um negócio, você nem escuta. Assim, não tem movimento, não tem esforço. Sim. Mas o piano mesmo, o piano tem peso, você tem que estar empurrando aquelas teclas. E ela me disse uma coisa, é o seguinte, o piano, tocar a música, clássica também, que era o foco que ela tocava, é uma terapia
Número 1, é uma terapia. Então, para você que está na terceira idade, isso aqui é uma terapia. E ela disse, eu só venho por causa disso. Eu não consigo aprender quase nada disso aqui, mas quando eu chego aqui, esses toques, essa música, aprender essas coisas, eu venho aqui e toco, é uma terapia. Então, o número 1, terapia. Segundo, é uma maneira nova, é algo novo que o seu cérebro vai começar a criar novas conexões, é uma série de... Resumindo, que eu poderia também ficar estimulando aqui, que eu gosto muito dessa área. Qual é a provocação inovadora? Quem está pensando essa área de música também para a terceira idade? Por que eu falo isso? Porque a população está envelhecendo. Sim. Há uma grande fatia de mercado, falando do ponto de vista como empreendedor, que a parte terapêutica disso, a parte da... Gente, música faz de um sorriso um choro. Tem notas musicais que quando toca você chora. E Então as nossas emoções, elas têm uma capacidade de se conectar com a música, que é um negócio assim. E o piano tem essa capacidade, às vezes, o violino também tem aquelas notas agudas que fazem você fazer alterações. Então deixa aqui essa provocação. Eu sei que não é o objetivo, mas como é inovador, tem uma população que está envelhecendo, Joab. Sim. Em algum momento, não sei se você está pensando nisso ou não, mas esse é um público que, de repente, talvez... Nós aí pensamos. Inclusive, temos trabalhos nesse sentido. Opa! Nós, na verdade, o piano, ele tem... Não só o piano, né? A Casa do Piano não só tem o instrumento piano, tem teclado... Que era isso que eu ia colocar tem também, acordeon, né? tem canto, tem violão, guitarra... Casa de música. Né? Tem bateria. Hoje não é mais só Casa do Piano. Não é só a Casa do Piano, né? Começou a Casa do Piano, mas hoje a gente está com 165 alunos. Então, nós atendemos individualmente. Então, nós temos esse trabalho, que é um trabalho voltado para a formação musical, né? Que aí você tem um trabalho que que nós temos uma grade preparada para a criança, o adolescente, o adulto e também temos para o idoso. Então, inclusive, teve uma pessoa que entrou na Casa do Piano um tempo atrás, né? Que tinha 70 anos, tinha mais de 70 anos. E ela tocava nos nossos recitais, tocou acho que uns 5 recitais nossos. Então, assim, não tem idade para começar a fazer música, né? E, de fato, é terapêutico principalmente para nós, que estamos lá trabalhando. É muito terapêutico, porque a gente começa a se relacionar com as pessoas, porque não é só o fazer artístico, não é só o viés de você se desenvolver no instrumento. É o ambiente. São as pessoas. Às vezes a pessoa passa o dia solitária em casa. Isso. Chega ali na Casa do Piano, aí tem uma prática de conjunto, uma formação de um grupo ali com várias pessoas. Demais. A gente tem uma sala de ensaios que a gente comporta tranquilamente 20 pessoas. A gente faz prática de conjunto. Tinha um aluno meu que ele tinha pouco tempo para estudar, um médico. E ele dizia assim, mas eu quase não estou estudando piano, eu venho aqui, quase não consigo avançar muito no piano solo. O piano solo exige muito, né? Que a gente estude, que a gente se prepare. E eu disse, olha, por que você não participa das nossas práticas de conjunto? E eu disse, o que é isso? Eu disse, não, são as bandas que a gente monta. A gente montou uma banda de rock com ele. E ele hoje tá feliz da vida. Disse, poxa, muito bom, Joab, tô estudando pouco, mas tô conseguindo tocar as músicas lá da banda de rock e tal, tô conseguindo fazer. Então, assim, a Casa do Piano hoje, ela oferta tanto a parte musical, a parte de formação musical, como a parte, acaba sendo também terapêutico essas atividades coletivas que nós temos. Nós temos os recitais, que os recitais é basicamente um trabalho todo preparado e voltado para a produção artística, onde o aluno tem sessão fotográfica, gravação de clipe, tem a apresentação no teatro, né? Toda a parte de cobertura. Então, o que um artista profissional paga caro para ter, os nossos alunos têm na Casa do Piano. Muito então, nós temos também essa parte inovadora, que é a parte de eventos, né? Muito produzindo artistas, né? Exatamente. Tá vendo aí? O que o Sertão, que inovador faz? Temos... Desculpa. Não, pode falar. Desculpa, eu tô cortando você, mas é uma coisa que eu ia falar. Você falou de produzir artistas, né? Nós temos um artista muito, muito experiente que passou por mim, não na Casa do Piano, né? É importante falar isso. Ele vem de Areia Branca e ganhou o concurso nacional de piano no Brasil e ganhou competição também nos Estados Unidos. Hoje ele faz doutorado na Houston, nos Estados Unidos. Samuel Thiago. Foi meu aluno na escola, foi para a UFRN. Então, assim, nós temos toda a competência hoje em Mossoró para formar artistas de qualidade e também ofertar um serviço artístico que não só forme os artistas,
mas formar pessoas sensíveis. Esse é o principal papel da Casa do Piano. Muito Perfeito. bom. Como é que as pessoas encontram a Casa do Piano? Pra gente, o papo tá bom demais. Sim. Vamos ter que dar uma parada, mas você vai voltar aqui em breve ainda. Vamos Se prepare sim, para conversar voltar. mais. Como é que as pessoas encontram a Casa do Piano aí? A Casa do Piano hoje está na rua Joaquim Bruno da Mota, é ali na Abolição 3, perto do Hospital da Solidariedade ou Hotel Terra do Sal. É naquela rua ali que dá para o Quintas do Lago. Ou se você quiser conhecer o nosso trabalho e não precisar ir até o ambiente, nós temos o nosso Instagram, @Casa do Piano Mossoró. Ok. No Instagram vocês vão ver toda a nossa produção. Nós estamos, inclusive, em período de preparação para uma apresentação que nós vamos fazer aqui no Dizui Rosado. No dia 12 de julho estaremos no Dizui Rosado fazendo uma homenagem a Michael Jackson. Então nós vamos ter formações de 15 músicos ali no palco ali tocando. São alunos, mas são alunos que têm um tempo com a gente, então não faz muita diferença de um artista profissional, porque eles trabalham realmente muito sério, são os melhores alunos da Casa do Piano que vão estar se apresentando, então vai ser um evento que vai marcar a história da música aqui em Mossoró. Que Muito massa. bom. Que massa. Joab, obrigado pela sua participação. Em breve vamos aí ter, né, novos contatos. Vem aqui para falar um pouquinho mais. Vamos sim. Vai ter um evento tal. Já fala pra gente, já comunica pra gente trazer aqui para vocês apresentarem. Até algum dia também trazer algum aluno. E a gente vai pro intervalo e volta já já. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTValvivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Qual é o seu problema? Você tem problema? Se não tem, vá logo fazendo as pazes com o problema, porque empreender é resolver problemas. E eu digo até o seguinte, seguindo alguns autores, não se apaixone por soluções, se apaixone pelos problemas. Aí você resolve e já procura um novo para continuar resolvendo, porque o que é inovação? Se não sempre encontrar soluções para os problemas. Por que a gente não deve se apaixonar pela solução? Você se apega a ela, aí acha que agora ela é a solução para tudo. E aí quando você vira martelo, você fica procurando prego, porque acha que martelo só serve para bater em prego. A gente tem que estar encontrando novos problemas, procurando para resolver. E está aqui conosco Diego Vandinelli para falar de alguns problemas que chegam para nós, seja na rede social dele, seja na nossa, seja nas suas atividades, e vai chegando para nós, e eu vou fazer aqui só o trabalho de jogar o problema para cima dele, e ele vai dar aqui para nós algumas soluções para resolver esses problemas que chegam. Como o Diego trabalha na área de consultoria financeira, na área de gestão, vou trazer aqui para você, Diego. Tá preparado? Bora. Bora? Bora ou não bora? Vamos embora. Vamos embora? Então chegou aqui o seguinte, prepara aí, viu? Empresário tem medo de investir, mesmo sabendo que pode crescer, pode dar certo, mas aí o risco deixa o camarada assustado. O que é que você fala para aquela pessoa que tem assim, a oportunidade vai aparecendo, mas tem que investir, amigo. E aí, investe, não investe, fica quietinho. Vamos ficar pequenininho aqui, porque investir pode ser que a gente cresça, mas às vezes o crescimento quebra. Então, Sim. o que é que você tem a dizer? Você também tem conhecimento nessa área de neurociência, para essa turma. Bom, hoje, pegando esse desafio, né, pra gente como ser humano, e entendendo um pouco do nosso cérebro, né? O ser humano, ele tem medo, tem aversão ao risco. Isso é um pouco de uma emoção básica, o medo, né? E é quem nos trouxe até aqui. Os homens das cavernas, eles tinham medo de sair a qualquer momento, porque poderia morrer e poderia... Então, esse medo, esse receio, claro, o controlado,
nos fez progredir como ser humano. E hoje não é diferente. Você, como empreendedor, se desafiar em vencer seus medos. O medo ele é natural, você não consegue tirar o medo. O medo demais, ele faz você paralisar, que são duas sensações, duas reações ao medo. Ou você paralisa, ou você foge. São duas coisas somente que acontecem quando você tem medo. Ou você não tem medo de nada, ou quando você não tem medo de nada, você pula de um edifício. Aí é inconsequência. Aí é totalmente inconsequência. Então, o controle do medo, ele é necessário. Como o ser humano, ele tem aversão a risco, esse medo é existente, é sempre. Porém, o que a gente vê no mercado hoje, infelizmente, quando você não tem o medo adequado, né, controlado, o nível de medo adequado, você vê um posicionamento mais exacerbado do empreendedor, do empresário, de investir sem ter a cautela de análise, nem que seja no médio prazo, não vou dizer nem no longo prazo, porque infelizmente as pessoas não estão habituadas a planejamento de longo prazo. E aí é onde vem a dopamina, por exemplo, para você tem que consumir agora, você tem que decidir agora, você tem que correr porque é agora. E aí esse medo, ele precisa ser controlado para que você possa fazer uma análise, fazer um planejamento estratégico e que você possa, de fato, correr esse risco, mas um risco calculado. Quando você não calcula esse risco, você entra totalmente, 100% nas consequências das emoções. Ou no medo demais, que aí você paralisa o investimento, paralisa a empresa, paralisa o empreendimento, paralisa a equipe, paralisa a liderança, paralisa, enfim, todo um trabalho a ser construído. Ou medo de menos, vamos dizer, que você investe desproporcionalmente sem ter noção do planejamento estratégico no mínimo de médio prazo para saber as consequências que aquela atitude, aquela ação, aquele comportamento pode vir a tomar. Então, essa necessidade de se fazer, sim, esse pensamento de extrair um pouco da aversão ao medo para que possa, sim, fazer um planejamento estratégico. Muito bem. Não dá para se livrar do medo, né? Não tem, porque não tem como. O medo biológico, você subiu num avião, amigo. Como é que você não vai ter medo daquele negócio? Você não sabe voar? É biológico. Verdade, então ele vai... Só que aí as nossas emoções, se é que existe alguma hierarquia, ela está no nível acima da nossa força biológica. Então nossas emoções sob controle faz com que a parte biológica fique no lugar dela e diz, olha, vamos ter calma aí, vamos analisar. Primeiramente, emocionalmente, vamos dar uma ajustada. Isso. E a importância do estudo, que eu acho que é fundamental essa questão das consultorias, dos livros, dos autores, que eles nos dão o conhecimento racional das coisas. Nós somos uma espécie irracional, então a gente racionaliza. Peraí, calma, que história é essa? O mundo vai se acabar por causa disso? Vamos analisar aqui melhor. Eu queria trazer aqui, enganchar com isso uma segunda pergunta que algumas pessoas falaram aqui, que é o seguinte. Gasta mais do que deve tentando aliviar o estresse. Eita, isso aí é um problemão sério. O estresse é uma coisa que vem e aí a turma vai desproporcional ali, não sabe meio equilibrar. Como é que faz aí para tentar equilibrar isso? Isso não somente nas empresas, nos negócios, mas também dentro da nossa própria casa, né? Mexeu no bolso aí também, é verdade. E aí você vê hoje uma política creditícia, vamos dizer assim, das instituições financeiras, liberando crédito à torta direita, do cheque especial, do cartão de crédito. Isso a gente vê uma particularidade muito forte brasileira. A gente viaja para outro país, você não vê o cartão de crédito funcionando. Meu filho, é débito, se tiver dinheiro consome, se não tiver dinheiro não consome. Mas essa questão de poder consumir também emocional. Nós temos aí uma molécula, inclusive eu trago um exemplo bom de leitura, que é o livro Dopamina, né? Uma molécula do desejo, para que a gente possa compreender um pouco. Esse conhecimento cognitivo, ele importa, né? Como você colocou, de conhecer um pouco mais, né? Sobre a técnica, sobre especificamente essas informações, quer seja de gestão, de finanças. E finanças, depois aí, aos 38 anos, a partir dos 38 anos, eu hoje, inclusive, completo 41 anos. Hoje, exatamente. Deus abençoe aí. 41 anos, mas com uma figura aí de 27, talvez, 28, né?
Então, aos 38 anos, eu percebi que finanças é muito menos sobre dinheiro e financeiro do que qualquer outra coisa. Então, Tem prêmio Nobel, né, que já provou isso. Exato, exatamente. É emocional, É emocional totalmente. Então, esse consumo repentino, rápido, quer seja na empresa ou dentro de casa, ele vem exatamente pela emoção carregada pelo nosso cérebro, gerado pela dopamina, que hoje é conhecido pela molécula do prazer, pela molécula, né, do desejo, mas exatamente pelo fato de nosso cérebro buscar consumir o imediatismo, o agora. Então, a gente não está programado para pensar no amanhã, no depois de amanhã, no próximo ano. Não, a gente está programado o hoje. E principalmente nas verdades que a gente já teve durante o passado, que já teve durante nossos pais, nossos avós. Então, esse consumismo imediato, ele é movido pela dopamina. Veja, o próprio celular, as redes sociais, ela entende hoje cientificamente o que, de fato, o que é dopamina e aí ganha dinheiro sobre isso em relação às nossas vidas. Então, esse consumo repentino, ele é danoso exatamente por querer, para suprir uma necessidade imediata do agora e aí trazido pelas nossas neurosubstâncias. Você já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, a terceira, na verdade, que era a questão do comportamento racional, o comportamento financeiro. Ele é racional ou emocional? Acho que pela abordagem aqui... Totalmente emocional. Já foi respondido, ele é totalmente emocional. E aí o seguinte, o empresário, às vezes a gente está falando de empresário porque Diego tem uma empresa de consultoria, ele atua muito com os empresários. Mas esse caso aqui acontece com qualquer pessoa que consome, que compra, que está aí adquirindo. Quando você começa a ter que administrar algumas coisas, tem uma coisa que eu acho interessante aí. Enquanto eu estava falando aqui que o Nobel, tem um Nobel, um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, provando que consumir não é um ato racional. Exato. É emocional. Isso é tão verdade que o tal dos os gatilhos mentais, apesar de ser mentais, eles são muito mais emocionais. Né? Robert Cialdini, que trabalhou muito bem esse assunto, hoje no digital, no mundo físico, tudo é gatilho para tudo quanto é lado, para disparar nas pessoas algumas coisas que elas nem percebem que aquilo foi disparado para gerar consumo. São 34 gatilhos mentais hoje existentes, cientificamente comprovado. Olha aí. E isso acontece, enfim, de maneira... E a gente nem percebe, hein? É porque se perceber, aí você Deixou não cai. Deixou de ser o gatilho. Se você perceber, você não deixa o gatilho disparar, exatamente. Né? Isso é tratado de uma maneira implícita no dia a dia. Profissionais da publicidade, da comunicação usam muito isso, mas os bons vendedores também usam. Pessoas que estão fazendo negociação, a cada dia estudam mais esses elementos, porque eles têm resultados comprovados. Isso. Aí o que acontece é o seguinte, para terminar aqui a nossa sessão de hoje, que aí tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, essa questão de usar o racional. Alguns empreendedores, e eu já passei por isso, alguns anos atrás, quando eu estava no Sebrae, nunca esqueci essa cena e eu queria que você comentasse essa cena, porque tem a ver com uma pergunta aqui que chegou. Você chega numa empresa e aí vai fazer um diagnóstico. Na época eu trabalhava como consultor do Sebrae e qualquer consultoria começa com geralmente um diagnóstico. Seja consultoria de uma empresa ou de uma pessoa física. Você vai no médico, o médico faz um diagnóstico. Vai. Deixa eu ver aqui o que é que você tem. E aí a gente começou a fazer lá o diagnóstico da empresa. E aí fomos para o financeiro, fomos para o comercial, passando pelos setores e tal. No final, eu tive que entregar para ele o relatório do diagnóstico. Aí eu nunca esqueci isso. O cara disse assim, Radamés, vamos fazer o seguinte, eu andei pensando. Não me deu o relatório, não quero saber mais não. Eu disse, mas que é isso? Mas a gente fez o diagnóstico, a gente gostaria de dizer, não quero saber não sei o que é que você vai dizer. Eu não sei o que é que você vai dizer. Eu disse, mas calma. O diagnóstico é para a gente ter uma noção, uma foto. Não continue mais não, homem. Eu não quero saber o resultado do diagnóstico. Porque eu tenho medo do que é que você vai dizer aí. Cara, eu estou pagando as contas, eu estou vendendo. Deixa eu quieto. Porque você pode trazer para mim alguns números que eu não vou gostar. E aí eu não sei meio o que fazer. Eu nunca esqueci isso. Então foi meio... Não, tudo bem. E eu fiquei tentando insistir para ele que você podia saber de onde você estava, daí em diante ele poderia... Quer dizer, o efeito emocional sobre ele, do que poderia trazer aqueles números, deixava ele meio tenso. Só que um gestor, ele precisa de dados. O Peter Drucker falava muito
Drucker sempre dizia essa frase. Gerenciar é ter números para poder você gerenciar. Só há gestão em cima de dados que você consegue medir. Se você não mede, fica difícil tomar alguma ação, fica meio solto, fica mais achismo do que gestão. Sim. Então, o que é que você tem a dizer sobre essa questão dessa questão dos números, de gerenciar os números? É por aí mesmo, por esse empresário que ele disse, ou você tem uma leitura diferente pra gente? Essa é uma realidade hoje ainda muito presente, sabe, Radamés? Eu passei por isso em 2004. Isso é muito presente. Eu compartilho com você esse exemplo com muita propriedade também. Eu estou no mercado há mais de 20 anos. Isso não somente na pessoa física, mas também, principalmente nas empresas, sabe? E as pessoas, elas têm a dificuldade e o medo, aí onde vem as emoções, de entender conscientemente a sua real necessidade de poder tomar decisões diferentes. Então, ele tem medo do autoconhecimento. Olha que loucura. Como é que você vai controlar não se controla emoções, já se fala, né? Ou já se diz, já tem pesquisa falando sobre isso. Se controla o seu sentimento. Então, como é que você controla as suas emoções, sentimentos, se você não tem um autoconhecimento? Se você não sabe, a partir dessa frase que você colocou, dessa empresa, desse empresário, o que é que ele está sentindo diante de um comportamento que ele teve em dizer para você que não traga os números. Não traga porque eu não tenho um interesse mais de ver, de conhecer a minha situação. Então, se ele não tem o autoconhecimento sobre ele mesmo, o posicionamento dele como empresário, ele não vai saber lidar com as emoções dele, controlar as emoções dele. Se ele não tem o autocontrole das emoções, ele não tem a autoconsciência, ele não tem como ter a consciência da realidade hoje presente. Consequentemente, ele não tem, ao final de tudo, eu falo que são 5 A's, mas o A final é a autorresponsabilidade sobre as decisões e consequências dele. Então, essa realidade, hoje, ela ainda é muito presente, e isso vem lá de trás. Uhum. Isso vem das verdades criadas na nossa mente, que foi impactadas pelas nossas vivências com nossos pais, nossos professores. E aí, por isso que muita gente, hoje, a gente percebe que o cara fala que, não gosto de número, eu gosto de vender. Isso é um empresário falando. E eu vejo que não são pequenos empresários somente, tá? Eu já cheguei em várias empresas, gigantes empresas aqui na nossa região, exportadoras, importadoras, que o cara fala exatamente essa frase: eu não gosto de números, eu só sei vender, eu vou vender, eu gosto de vender. Mas aí ele, por outro lado, ele vende milhões hoje e amanhã a conta tá zerada. Diz, rapaz, eu vendo muito, trabalho 48 horas no dia, mas não sei onde é que tá o dinheiro. Então, são por situações exatamente exemplares a essa, que ele não tem a capacidade, né, de perceber a importância desse autoconhecimento, ou seja, de a visibilidade desse diagnóstico da empresa, fazer o controle das emoções que vão surgir diante daquele diagnóstico, para que possa ser tomado decisões, tenha comportamentos diferentes daquilo que você está fazendo. Então, se você quer ter um resultado diferente, você tem que agir, ter um comportamento, ter uma atitude diferente do que você está fazendo. Porque, caso contrário, você vai ter o mesmo resultado sempre. Isso é fato. Okay. Isso funciona tanto nas finanças pessoais, quanto também, principalmente, nas empresas, até porque as empresas são formadas por pessoas. Sim. Não tem como ser diferente. Isso mesmo. Há séculos é assim, milênios, e vai continuar assim. Sendo. Enquanto estivermos por aqui, exato, isso vai acontecer. Vale aí, obviamente, a deixa para que a gente possa gerenciar essas coisas. Quando eu escuto alguém dizer assim, porque eu não gosto de fazer isso. Rapaz, tem tanta coisa que eu não gosto. Mas tem que fazer, né? Ele tem que fazer. Eu gostaria de estar fazendo isso. Eu também gostaria de estar agora na Torre Eiffel, naquele elevador, subindo e descendo, com os pés assim por vento. Vamos voltar para a vida real, que é aprender. Obviamente, não tem nenhum demérito quem consegue fazer isso, mas vamos para o mundo real, que ele ensina mais do que o mundo só da imaginação. Sim. Bom, a gente vai para o intervalo, volta já, porque tem mais conteúdo, tem mais entrevista, tem mais gente vindo por aí no nosso programa.